Você já se pegou pensando se, sei lá, aquela dor de cabeça chata ou aquela gastrite que volta e meia te incomoda, será que tem a ver com as suas emoções? É fascinante como às vezes o corpo acaba expressando o que a mente, né, tenta silenciar. Pois é. E a gente vai mergulhar fundo nesse universo da psicossomática. Isso, desvendando as ideias de três pioneiros: Joe Grodek, Wilhelm Reich e Donald Winnicott. Três nomes de peso, hein? Cada um com a sua abordagem, mas todos convergindo para essa ideia de que corpo e mente são inseparáveis. Tipo um dueto. Exatamente, um dueto afinado, ou quem sabe às vezes desafinado, né? Mas para começarmos nossa imersão, acho que vale a pena a gente entender o conceito base da psicosomática. Beleza, vamos lá. Tá? É como se os conflitos emocionais que a gente guarda lá no fundo, às vezes por anos, de repente dessem um oi através de sintomas físicos, né? Perfeita, uma ótima analogia. Imagina uma panela de pressão, sabe, fervendo. Se a pressão não tiver por onde escapar, explode. Pois é. As emoções funcionam de forma parecida. Se a gente não encontra maneiras saudáveis de lidar com elas, de processá-las, elas podem acabar se manifestando fisicamente. Faz sentido. Dores de cabeça tensionais, problemas digestivos, alterações no sono. Até a força do nosso sistema imunológico pode ser influenciada pelo que se passa na nossa mente. É como se o corpo estivesse dando um toque, né? Falando, ei, presta atenção em mim, tem algo aqui que precisa ser olhado com mais carinho. Exatamente. E aí entra o Grozzi com a ideia do isso. É essa força vital que, para ele, regia tanto o corpo quanto a mente, né? Isso. Me explica melhor essa ideia. O Grozzi era um visionário para sua época. Ele viu isso como um maestro, sabe? Regendo essa orquestra complexa que é o ser humano. E o mais interessante é que esse conceito foi precursor do id, formulado depois por Freud. Mas o Grozzi ia além. Ele questionava a separação tradicional entre doenças físicas e psíquicas. Não, pra ele não tinha essa de é só psicológico, é só físico, é tudo uma coisa só. Exatamente. Ele buscava entender a pessoa por trás da doença, enxergava o indivíduo como um todo integrado. Interessante. E já que a gente está falando em entender a pessoa como um todo, vamos falar do Reich e da sua teoria da coraça. Me explica melhor isso. Imagina que cada experiência negativa, cada trauma, vai criando uma tensão muscular no nosso corpo. Com o tempo, essas tensões se acumulam, formando uma couraça, uma armadura que, de certa forma, nos protege da dor emocional. Só que essa proteção tem um preço. Qual seria o preço? Essa couraça, apesar de nos proteger, também nos limita. Imagina usar uma armadura pesada o tempo todo. Nossa, isso é horrível. Pois é. E isso pode se manifestar em dores crônicas, problemas posturais, dificuldades para respirar livremente. Até mesmo em padrões de comportamento mais rígidos, sabe? Então é como se a gente se fechasse num casulo para evitar a dor, mas acaba preso dentro dele. Perfeito. E é aí que o trabalho terapêutico pode ser crucial. Ajuda a pessoa a identificar essa couraça, a entender a origem dela e, aos poucos, ir se libertando dessas tensões, abrindo espaço para uma vida mais leve, mais autêntica. E o Winnicott? Como que as ideias dele se encaixam nesse quebra-cabeça? O Winnicott focou muito no ambiente emocional, especialmente na infância, para ele crescer num ambiente suficientemente bom, onde a gente se sente amado, acolhido, livre para ser quem a gente é. Isso é crucial para o desenvolvimento de um self verdadeiro. Mas e se a gente não teve essa sorte de ter um ambiente tão acolhedor assim? Aí que a coisa complica. Para Winnicott, a falta desse ambiente ideal pode levar à construção de um falso self, uma máscara que a gente usa para se adaptar e ser aceito. Só que essa adaptação forçada, essa necessidade de agradar o tempo todo, pode acabar se manifestando em sintomas psicossomáticos. Nossa, que interessante. Quer dizer que a forma como a gente se desenvolve emocionalmente na infância pode deixar marcas profundas, inclusive no nosso corpo. Exatamente. E essas marcas podem se manifestar de diversas maneiras, como dores crônicas, fadiga constante, problemas digestivos, alergias. Caramba, esses caras eram realmente visionários, né? Mergulharam fundo na psique humana. Mas imagino que ideias tão inovadoras devem ter causado bastante polêmica na época, né? É, com certeza. O Grodek, por exemplo, era chamada de analista selvagem por sua abordagem mais humanista, mais intuitiva, sabe? Contrastando com o rigor científico de Freud. E o Reich? O Reich, com suas ideias sobre a energia orgânica, ele acabou sendo expulso da Associação Psicanalítica Internacional. Parece que mexeram em alguns vesperos, né? Que bom que, apesar das controvérsias, as ideias dele sobreviveram e abriram caminho para uma visão mais integrada do ser humano. Sem dúvida, eles foram pioneiros em desafiar os paradigmas da época, mostrando que a saúde integral depende do equilíbrio entre corpo e mente. E essa é a grande lição que a gente tira da psicossomática, né? Cuidar da mente é cuidar do corpo e vice-versa. E na prática, o que a gente pode fazer para cultivar essa harmonia? Autoconhecimento é a chave. Aprender a ouvir os sinais do nosso corpo, reconhecer as nossas emoções e buscar formas de lidar com elas de maneira saudável. Tipo o quê? Me dá alguns exemplos.
Terapia, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender e lidar com os conflitos emocionais que podem estar se manifestando fisicamente. Práticas como yoga, meditação, mindfulness, atividades físicas que a gente gosta, contato com a natureza. É como se a gente estivesse aprendendo a decifrar a linguagem do nosso corpo, né? Entender o que ele tenta nos dizer através dos sintomas. Exatamente. Essa escuta atenta é fundamental para que a gente possa agir de forma preventiva e buscar o tratamento adequado, tanto para a saúde física quanto para a emocional. E aí, o que chamou mais atenção até agora, nessa nossa imersão no mundo da psicossomática? O que me fascina é como cada autor, com a sua perspectiva única, contribuiu para essa visão mais holística do ser humano, sabe? Verdade. Cada um deles trouxe uma peça fundamental para esse quebra-cabeça, nos ajudando a entender essa relação tão complexa entre corpo e mente. Mas e você? O que mais te intrigou até aqui? Nossa, tanta coisa. É difícil escolher uma só. Mas acho que mais me intriga é perceber como as experiências do passado, especialmente da infância, podem ecoar no presente, sabe? Através de sintomas físicos. É como se o corpo guardasse memórias que a mente consciente às vezes já esqueceu. É como se a gente carregasse uma bagagem invisível. E essa bagagem às vezes pesa tanto que o corpo acaba dando sinais de que algo não vai bem. Exatamente. E por falar em sinais, a gente estava falando do Grodek, do Reich, do Winnicott. Eles trouxeram insights incríveis sobre essa conexão entre corpo e mente, mas também geraram bastante polêmica na época, né? É verdade, eles mexeram em alguns paradigmas, desafiaram o status quo. O Grodek, por exemplo, com a sua abordagem humanista, enfatizava a importância da escuta, da empatia no processo terapêutico. Ele realmente se dedicava a entender a pessoa por trás da doença, né? Total. Ele não se contentava em só rotular a doença. Buscava compreender o indivíduo em sua totalidade. E o Reich, com suas ideias, digamos, ousadas sobre a energia orgânica, também causou um certo rebuliço, né? Lembro que você mencionou que ele foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional por causa dessas ideias. Mas, pensando bem, a história da ciência é cheia de exemplos de pensadores que foram ridicularizados em sua época e depois reconhecidos como gênios, né? Pois é. E o mais importante é que as ideias do Grodek, do Reich, do Winnicott, mesmo com suas controvérsias, abriram caminho para uma visão mais integrada do ser humano, né? Mostrando que não dá para separar corpo e mente. E que essa integração é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? O que a gente pode fazer para fortalecer essa conexão entre corpo e mente? Olha, existem diversas práticas que podem nos ajudar nesse processo. A chave é encontrar aquelas que fazem sentido para você, que te dão prazer, que se encaixam na sua rotina, sabe? Tipo yoga, meditação, essas coisas. Sim. Yoga e meditação são ótimas ferramentas para desenvolver a consciência corporal, acalmar a mente, reduzir o estresse. Mas existem outras opções também, como a prática de exercícios físicos regulares que liberam endorfinas, promovem bem-estar. E o contato com a natureza. Sempre ouvi dizer que faz bem para a alma. Com certeza. Passar um tempo ao ar livre, respirando ar puro, sentindo o sol na pele, isso tudo ajuda a regular nosso ritmo biológico, reduzir a ansiedade, aumentar a sensação de paz interior. Faz sentido. A gente vive tão conectado com a tecnologia que acaba se desconectando da natureza, né? E essa desconexão pode acabar gerando desequilíbrios, tanto físicos quanto emocionais. Sem dúvida. E por falar em conexão, cultivar relacionamentos saudáveis também é fundamental para o bem-estar psicossomático. Ter amigos, familiares, pessoas queridas por perto, com quem a gente possa compartilhar alegrias, tristezas, isso faz toda a diferença. É verdade. O apoio social é um fator de proteção importantíssimo para a nossa saúde mental e, consequentemente, para a saúde física também. Exatamente. Quando a gente se sente acolhido, amado, nosso corpo e mente respondem de forma positiva, mas é importante lembrar, cada pessoa é única, né? O que funciona para um pode não funcionar para o outro. O importante é encontrar o que te faz bem, o que te ajuda a se sentir em equilíbrio. E se a gente percebe que não está dando conta de lidar com as emoções sozinho, quando é que a gente precisa procurar ajuda profissional? Olha, buscar ajuda profissional é um ato de coragem, de amor próprio. Se você está passando por um momento difícil, sentindo que o peso das emoções está te sufocando, não hesite em procurar um psicólogo, um psiquiatra. É verdade, a gente não precisa carregar esse peso sozinho. A terapia pode ser um espaço seguro para a gente se abrir, se conhecer melhor, encontrar caminhos para lidar com os desafios da vida. Exatamente. E além da terapia individual, existem outras abordagens que podem ser interessantes, como terapia em grupo, arte-terapia, musicoterapia. O importante é encontrar o que funciona melhor para você. Nossa, quanta opção. Que bom que a gente tem acesso a tantas ferramentas para cuidar da nossa saúde mental e física. Mas, e aí,
O que mais te chamou a atenção nesses estudos sobre psicossomática? Acho que o que mais me fascina é essa capacidade incrível que nosso corpo tem de se comunicar com a gente, sabe? De dar sinais de que algo precisa ser mudado, cuidado, acolhido. É como se ele estivesse sempre nos convidando para uma conversa, para um mergulho mais profundo em nós mesmos. É verdade. E aprender a escutar essa linguagem do